Boa noite. Boa noite. Ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, homologa 77 delações da Odebrecht, mas mantém o sigilo. Temer afirma que Carmen Lúcia fez o que deveria fazer. OAB critica segredo de justiça e pede divulgação das informações. Ike Batista volta de Nova York e vai para a cadeia. Ele é acusado de pagar propinas ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Governo Alckmin reúne todas as prefeituras do estado para reforçar o combate ao Aedes aegypti e à febre amarela. Mais de 30 pichadores já foram detidos este mês na cidade de São Paulo. Acordo para delação divide a opinião de taxistas. Corregedoria afasta das ruas 2 PMs suspeitos de agredir e matar um homem numa ocorrência de briga doméstica. Mais um pichador foi levado para a delegacia depois de ser pego pichando um muro na Avenida 23 de Maio durante a madrugada. Desde o começo da gestão Dória, 33 pessoas foram detidas pelo mesmo motivo em 12 bairros de São Paulo. De manhã, o muro próximo ao viaduto Santa Generosa já estava cinza de novo. De acordo com a foto publicada no portal G1, a pichação era um desenho de um homem pintado em amarelo e preto. Segundo o boletim de ocorrência, o autor foi Tiago Luano Vaz de Souza. Ele foi abordado por guardas civis após a denúncia de um motorista de ônibus. O homem de 32 anos foi levado à delegacia do Campo Belo, na Zona Sul, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado. No último sábado, outras 3 pessoas foram encaminhadas à mesma delegacia do bairro depois de serem pegas pichando um imóvel na Vila Mariana. No mesmo dia, em mais um gesto contra os pichadores, o prefeito João Dória, do PSDB, anunciou uma parceria com o Sindicato dos Taxistas Autônomos para que a categoria denuncie atos de pichações e vandalismo. Nas ruas, os motoristas se dividem sobre a ideia. Eu denunciaria, ligaria para a polícia e falaria o local, denunciaria. A gente passa por aí, anda tudo e vê que realmente é uma imundícia visual enorme. Eu não concordo com essa denúncia, nós denunciar. Depois é perigoso dar problema para nós mesmos, entendeu? E a gente pode ter um risco de ser ameaçado, entendeu? De jogar perto do nosso carro e quem vai cobrir o nosso prejuízo. E se você pega um telefone para denunciar, você pega um telefone para ligar, tem um fiscal ali, ele já vai te multar porque você está com um telefone, né? Tem que ver isso também. A prefeitura anunciou que vai entrar na justiça contra as pessoas que foram presas neste mês por pichar monumentos públicos e prédios. A gestão quer pedir o ressarcimento pelos danos causados e o pagamento de multas. Para evitar as pichações, a gestão Dória também estuda fazer um muro verde ao longo da Avenida 23 de Maio. Serão mais de 6.600 metros quadrados cobertos por plantas. Os trabalhos devem começar ainda nesta semana. A equipe de reportagem do Jornal da Gazeta esteve em 4 unidades básicas de saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os pacientes reclamam da falta de medicamentos. Além disso, uma unidade de pronto atendimento que deveria estar funcionando desde 2014 sequer foi inaugurada. Na UBS do bairro dos Pimentas, a farmácia estava fechada. O funcionário não veio. E mesmo se estivesse aberta, Dona Silvia não iria encontrar o remédio que precisa para tratar uma infecção no intestino. Vou ter que comprar, né? Sem ter dinheiro, vou ter que comprar. Porque ele não pode ficar sem, né? No mesmo posto, encontramos a Vilma. Todo mês ela vem pegar o kit de controle da diabetes para o marido. Desta vez, estava incompleto. Eu vim buscar hoje, que era dia 30, né, do 1, vim buscar e tá faltando a lança. Aí eu tenho que passar no meio da semana, deixar o serviço para poder vir buscar. Na UBS do bairro Conjunto Marcos Freire, é preciso chegar de madrugada. Para você conseguir para o médico, você tem que chegar aqui 5 horas, 4 horas da manhã para conseguir uma ficha, o papelzinho, que eles abrem 8 horas, você chega aqui 5 horas, 8 horas. Pega a senha, 8 horas que eles vão atender para a gente para dentro, para atender. E atende todo mundo ou nem sempre? 150 pessoas só. Conseguimos conversar com uma funcionária. Tem alguém responsável do posto que eu possa conversar? Tem lá na administração, no final do corredor. É a administradora mesmo? Eu posso ir lá? Na verdade, aqui só tem gerente. E aí não tem ninguém respondendo? Assim. Não.
Na UBS do Jardim Jaci, os pacientes não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram a falta de alguns medicamentos, como o losartana, usado para o tratamento da hipertensão. Já na UBS do Jardim Paulista, a placa indica que a unidade foi reformada recentemente, mas as reclamações não diminuíram. Não tem médico. Para marcar consulta, marcar ainda para o dia 14 para mim, estou sem remédio de pressão. Aqui não tem remédio nesse posto. Quanto tempo demora para fazer os... Nossa, esses 3 exames meus tá o ano passado. Bem ao lado do posto está uma UPA, unidade de pronto atendimento, para casos de urgência e emergência. Aqui do lado de fora a gente consegue ver uma placa que traz informações sobre a obra. Olha, o custo total era de quase 2 milhões de reais. A unidade de pronto atendimento deveria ficar pronta no dia 13 de agosto de 2014. E apesar do prédio estar assim, prontinho, os moradores aqui do bairro dizem que a unidade nunca funcionou. O prédio está pichado. Em alguns cantos há lixo com água parada. Daqui todo mundo tem que ir para a HMU e a policlínica de lá do Paravente é sofrido e nós aqui, com isso aqui fechado, e não poder ter atendimento. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Prefeitura de Guarulhos informou que vai haver uma reorganização do quadro de médicos para o atendimento na periferia. Com relação aos remédios, a Prefeitura disse que vai regularizar em breve a distribuição. Sobre a UPA Paulista, a Secretaria de Saúde informa que a obra sofreu atraso porque a empresa inicialmente contratada para a construção da unidade apresentou problemas financeiros e paralisou o serviço. Mas ainda segundo a pasta, a unidade deve ser aberta ainda este ano. Uma casa antiga no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, foi transformada em abrigo para lésbicas, gays, bi e transexuais que não têm onde morar porque foram rejeitados pela família. Mantido por doações feitas por meio da internet, o local abriga 8 pessoas, mas tem capacidade para 12. A casa chamada Casa 1 também planeja cursos e palestras sobre diversidade sexual. O visual considerado extravagante da travesti Maria Letícia nunca foi aceito pelos pais, líderes evangélicos. Eles tinham vergonha de mim, tinham vergonha de sair comigo. Então, sempre que meu pai ia em casa, ele comentava de alguém que tinha falado alguma coisa de mim para ele. Expulsa de casa em Manaus, no norte do país, veio para São Paulo em busca de respeito. No entanto, mais decepção. Eu já fui agredida no centro, né? Já fiquei na rua no centro. A gente mora no país que mais mata travesti no mundo, né? E eu ouço ameaça se eu for comprar um pão. Aqui do outro lado da rua eu já ouço ameaça, né? Até descobrir este lugar. A casa já era verde na planta original de 1910, mas no século XXI ganhou as cores da diversidade. Aqui agora funciona a Casa 1, número que marca o início de uma nova fase de vida para quem mora aqui. O primeiro lar para o recomeço. É o que espera Maria Letícia ao lado de novas amigas, como a transexual Cindy, que foi expulsa de casa pela mãe após utilizar hormônios femininos. Eu lembro de uma vez que a minha mãe olhou minha bolsa e ela achou. E nisso que ela achou, ela falou que se eu fosse continuar fazendo isso, era para mim ir para fora de casa. Recém-inaugurado, o local sem vínculos governamentais já abriga 8 moradores e tem capacidade para 12. Irã, o idealizador do projeto, usou o próprio nome para organizar um financiamento coletivo na internet. Até agora, conseguiu R$112 mil para manter a casa por 1 ano. O tempo de permanência dos moradores é de aproximadamente 3 meses. É um tempo suficiente para a pessoa começar a se recuperar e organizar a sua vida. Caso a pessoa não tenha conseguido se estabilizar nesse período, o contrato pode ser renovado por mais 3 meses. No sobrado, a expectativa é que o primeiro andar, onde fica a moradia, vire uma ONG. No térreo, uma associação onde serão oferecidos cursos e palestras, além de uma biblioteca. Voluntários e colaboradores de diferentes áreas devem ajudar na reestruturação dos moradores. A gente tem uma profissional, uma ginecologista obstetra, que faz o acompanhamento. Ela também faz um trabalho de DST, prevenção, e que a gente também vai estender para a comunidade. A ideia é que a gente se formalize, busque parcerias do Estado e parcerias privadas, porque a demanda é muito grande.
Assaltantes explodiram 2 caixas eletrônicos instalados dentro do complexo hospitalar Padre Bento, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu de madrugada. Segundo a polícia, os ladrões quebraram o portão do hospital, renderam o segurança de plantão e invadiram o local onde ficam instalados 2 caixas eletrônicos. Segundo os funcionários, os bandidos fugiram depois de explodir as máquinas levando o dinheiro. O impacto da explosão fez um buraco na parede. 2 policiais militares foram afastados das ruas pela Corregedoria da Polícia após serem acusados de agredir até a morte um mecânico na Grande São Paulo. O caso aconteceu na cidade de Itapevi, onde os policiais atendiam uma ocorrência de briga doméstica. Pelas imagens da câmera de segurança da oficina em Itapevi, na Grande São Paulo, enquanto Fernanda Camargo, de 36 anos, mulher do dono da oficina, está do lado de fora com um policial, na parte interna, Eduardo Alves, de 42 anos, proprietário da automecânica, era abordado pelo PM Adriano Alves de Araújo. O policial sai e pega um cacetete na viatura e volta para o interior da oficina. Logo depois, o mecânico é levado algemado para a delegacia. Ele passou mal e 3 horas depois o mecânico morreu no hospital. Em depoimento na delegacia, a viúva disse que o marido tinha problemas com alcoolismo e queria o apoio da PM para tentar retirar seus pertences de casa. Este funcionário da oficina, que prefere não gravar entrevista, contou que o policial gritava muito com Eduardo porque o mecânico não queria lhe dar atenção e o agrediu várias vezes na região abdominal. No inquérito, o policial Adriano Soares de Araújo afirmou que foi necessário o uso progressivo da força para conter Eduardo, que estava muito exaltado. O caso aconteceu no dia 16 de janeiro. Agora, a partir da confirmação da causa da morte do mecânico por hemorragia interna traumática por agente contundente, o policial será indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A Secretaria de Segurança Pública informou que os 2 policiais envolvidos foram afastados nesta segunda-feira, Adriano Soares de Araújo e Rafael Francisco Vasconcelos. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar e amanhã devem ser ouvidos no local o funcionário da oficina e a viúva do mecânico. E o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais, Mário Sarrubo, designou a promotora Vânia Cáceres para acompanhar a investigação desse caso. O empresário Ike Batista já está preso no presídio de Bangu 9, no Rio de Janeiro. O empresário foi preso ainda na pista do aeroporto do Galeão, quando desembarcava de Nova York. Ainda nos Estados Unidos, Ike disse que estava à disposição da Justiça. Segundo ele, o Ministério Público está passando o Brasil a limpo. Desde quinta-feira passada, quando foi deflagrada a Operação Eficiência da Polícia Federal, ele era considerado foragido internacional. Ike teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol. Do Galeão, o empresário foi fazer exame de corpo de delito e depois foi levado primeiro para o presídio Ari Franco, na zona norte do Rio. Ficou por lá cerca de 2 horas, onde teve o cabelo raspado. Por motivos de segurança, foi transferido para a cadeia pública Bandeira Estampa, conhecida como Bangu 9. No local não há domínio de facção criminosa. E por não ter ensino superior, Ike não foi levado para o mesmo presídio onde está o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Segundo as investigações, Ike Batista é acusado de pagar 16,5 milhões de dólares de propina a Cabral. A transação foi feita por meio de um falso contrato de compra e venda de uma mina de ouro. E o pagamento ao ex-governador teria ocorrido em contas no exterior. Presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, homologa as delações dos empreiteiros da Odebrecht, mas mantém o sigilo no conteúdo dos depoimentos. A ministra tomou a decisão para não atrasar o andamento da Lava Jato. Carmen Lúcia passou o fim de semana analisando os acordos. A partir de agora, as delações passam a ter validade jurídica e podem ser utilizadas nas investigações em curso e em novos possíveis inquéritos. O conteúdo dos acordos dos 77 executivos da Odebrecht segue agora para a Procuradoria-Geral da República, que vai analisar os documentos para decidir sobre quais pontos irá pedir a abertura de investigação. No entanto, Carmen Lúcia manteve o conteúdo dos acordos sob segredo de justiça. Em nota, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, cobrou o fim do sigilo. Segundo ele, é preciso que fique bastante claro para toda a sociedade o papel de cada um dos envolvidos, seja da iniciativa privada ou dos setores públicos.
E finalizou a nota dizendo que nessas horas a luz do sol é o melhor detergente. As delações da Odebrecht devem alcançar mais de 100 políticos de praticamente todos os partidos. Entre os citados estão o presidente da República, Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, ambos do PMDB, o ministro de Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, o titular da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. Também são citados membros da cúpula do Congresso Nacional, como Rodrigo Maia, do DEM, presidente da Câmara, Renan Calheiros, presidente do Senado, e seu provável sucessor no comando da Casa, Eunício Oliveira, também do PMDB. E da oposição, a delação deve atingir o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, do PT, além dos ex-ministros Jacques Wagner, Guido Mantega e Antônio Palocci. Todos os citados negam qualquer irregularidade. Nos próximos dias, Carmen Lúcia deve decidir quem será o ministro relator da Lava Jato no Supremo. Por enquanto, há duas possibilidades. Um sorteio entre os ministros da segunda turma, da qual Teori Zavascki fazia parte. Estão neste colegiado Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Outra hipótese é da redistribuição dos processos da Lava Jato para os demais ministros da Corte. Neste caso, apenas Carmen Lúcia ficaria de fora do sorteio. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia e também sobre a prisão de Eike Batista. Dois fatos ocorridos nesta segunda-feira: a homologação das delações da Odebrecht pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e a prisão de Eike Batista são desdobramentos vitais para o bom andamento da Lava Jato, seja na investigação original, que corre em Brasília e em Curitiba, seja na ramificação estadual, que se desenvolve no Rio de Janeiro. As decisões de Carmen Lúcia asseguram a manutenção do ritmo da Lava Jato, que mudará de patamar com a abertura de novos inquéritos para apurar as explosivas revelações dos delatores da Odebrecht. Quanto a Eike Batista, ao decidir retornar de Nova York para se entregar às autoridades brasileiras, o ex-bilionário sinaliza a intenção de colaborar com a justiça, tornando-se mais um delator. Para ser aceito como colaborador da justiça, Eike não pode ser seletivo. Não basta esmiuçar detalhes do seu relacionamento promíscuo com Sérgio Cabral. O ex-bilionário terá de abrir o baú por inteiro, o que é um prenúncio de problemas para partidos como PT e PSDB. É curioso notar que esses desdobramentos da Lava Jato envolvem dois nomões do empresariado brasileiro. O principal delator da Odebrecht é Marcelo Odebrecht. Ex-presidente e herdeiro da maior construtora do país, ele está preso há 1 ano e 7 meses em Curitiba. Eike Batista já frequentou a lista de homens mais ricos do planeta, da revista Forbes. Hoje, ao ingressar no sistema prisional do Rio, ele vestiu o uniforme de presidiário e teve de raspar a cabeça. Nesse ritmo, o Brasil acaba mudando. Ou os corruptos roubam menos, ou providenciam cadeias mais confortáveis. Boa noite. Adversários do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, entram no Supremo Tribunal Federal contra a possível candidatura dele à reeleição no cargo. A ação foi protocolada pelos deputados Júlio Delgado, do PSB, Rogério Rosso, do PSD, Jovair Arantes, do PTB e André Figueiredo, do PDT. Todos são candidatos à presidência da Câmara. Eles alegam que, em dezembro, Rodrigo Maia emitiu um ato que define o rito, a data e os procedimentos da eleição. E que o presidente da Câmara não poderia assinar uma decisão que iria reger a sua própria candidatura. Os parlamentares também pedem a suspensão da eleição marcada para a próxima quinta-feira, até que saia uma decisão final do STF. Nos Estados Unidos, voluntários e grupos de defesa de refugiados continuam em aeroportos para prestar auxílio aos viajantes com acesso negado ao país depois das novas regras de imigração do governo Trump. Na sua primeira declaração depois de deixar a presidência, Barack Obama afirmou, num comunicado divulgado por um porta-voz, que as medidas de Trump ameaçam os valores americanos. Dezenas de advogados voluntários, além de tradutores, já anunciaram que vão continuar nos aeroportos para garantir a defesa e liberar quem for barrado na imigração. Um menino de 5 anos, que foi barrado e mantido preso num aeroporto de Washington no fim de semana, foi liberado hoje de manhã.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que as medidas de Trump são discriminatórias, ilegais e mesquinhas. No Reino Unido, um abaixo-assinado que pede a proibição da entrada de Trump no país para a visita a convite da rainha já tem mais de 1 milhão de assinaturas. Mas o governo britânico afirmou que a visita está mantida, apesar de ainda não ter uma data marcada. Para tentar aplacar as críticas internas e externas, o governo Trump voltou atrás e afirmou que os imigrantes que tenham green card, mesmo sendo das 7 nações vetadas, têm acesso garantido ao país. Mas reforçou que as regras de fronteira continuam valendo e são um reforço importante para a segurança nacional americana. Diversas empresas americanas expressam repúdio às medidas de Trump. A rede de cafeterias Starbucks anunciou que pretende contratar nos próximos 5 anos 10 mil refugiados em 75 países. O Airbnb, plataforma online de aluguel, anunciou que vai alojar de graça os afetados pelo decreto de Trump. Serviços de transporte por aplicativo, como o Lyft e também o Uber, já anunciaram que vão oferecer ajuda aos seus motoristas estrangeiros para evitar deportações. E seguindo o modelo de Trump, o governo da Argentina anunciou hoje mudanças nas leis de imigração. As novas determinações, segundo o presidente Maurício Macri, pretendem dificultar a entrada de imigrantes com antecedentes criminais que saíram de países com forte presença do narcotráfico, como Peru, Paraguai, Bolívia e México. O governo argentino diz que mais de 20% da sua população carcerária é estrangeira e a maioria está presa por crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas. Depois do ataque contra uma mesquita em Quebec, no Canadá, a polícia anuncia que um dos suspeitos presos é, na verdade, testemunha do atentado. De acordo com a polícia, 2 homens foram detidos depois do ataque. Mas no começo da tarde, o governo canadense descartou a participação direta de um deles no atentado. Além dos 6 mortos, o ataque deixou 18 feridos. 5 deles continuam internados em estado grave. Mais de 50 pessoas faziam orações no momento em que os atiradores entraram na mesquita. O motivo do ataque ainda não foi esclarecido e nenhum grupo assumiu a autoria do crime. A mesquita já tinha sido alvo de vandalismo islamofóbico nos últimos meses. Em sua primeira ofensiva no governo Trump, o exército dos Estados Unidos matou pelo menos 14 pessoas. Segundo os americanos, os mortos pertenciam ao Al-Qaeda, no Iêmen. Num comunicado, a Al-Qaeda na Península Arábica afirmou que cerca de 30 pessoas, entre elas mulheres e crianças, haviam morrido no ataque lançado por 4 helicópteros e que pelo menos um militar americano morreu depois da queda de uma das aeronaves. Um balanço divulgado hoje pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos, ligado aos rebeldes que se opõem ao governo de Bashar al-Assad, diz que mais de 11 mil pessoas morreram desde o início dos bombardeios russos em setembro de 2015. Pelo menos 4.700 eram civis, de acordo com o observatório. Os rebeldes acusam Moscou de usar bombas com uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro que provoca queimaduras graves, o que é considerado um crime de guerra. A Rússia é um dos principais aliados do governo sírio e, junto com a Turquia, monitora a trégua na região. O governo do Espírito Santo confirmou hoje a primeira morte por febre amarela. Já São Paulo registrou 6 mortes pela doença, sendo que 2 pessoas foram infectadas aqui no estado. Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde convocou representantes de 645 prefeituras para discutir a evolução da febre amarela aqui em São Paulo. No evento, o secretário de Saúde confirmou que neste ano 6 pessoas morreram por febre amarela no estado de São Paulo. 2 contraíram a doença silvestre em matas no interior paulista. Uma na cidade de Batatais, na região de Ribeirão Preto, e outra em Américo Brasiliense, na região de Araraquara, distantes pouco mais de 100 quilômetros. 4 mortes foram de pessoas que contraíram o vírus em Minas Gerais. Segundo o Ministério da Saúde, até 27 de janeiro, o estado contabilizava 504 notificações em 53 cidades, com 83 casos confirmados. Além de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, estão na lista de recomendação para a vacina. Em São Paulo, grande parte do estado também está em alerta.
Que for viajar para Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que antes de viajar tomem a vacina, porque eles podem contrair essa doença, a febre amarela, nesses estados e virem para São Paulo e aí em São Paulo desenvolver a febre amarela. Então a nossa preocupação é muito grande no sentido de que a população tome a vacina caso ela vá viajar. Nenhum caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil nos últimos 75 anos, desde 1942. Mas se uma pessoa contaminada estiver na cidade de São Paulo, por exemplo, e for picada por um Aedes aegypti, o mosquito poderá transmitir a doença. Por isso, o governo do estado pretende intensificar o combate ao mosquito, com ações para identificar e acabar com os criadouros. Vão ser investidos 11 milhões de reais por mês no combate ao Aedes. O Aedes aegypti é um vetor, tanto quanto os outros Aedes, como o hemaglobus, que é o que mais prevalece. Ele tem uma competência de transmissibilidade do vírus da febre amarela um pouco menor e um pouco diferente, mas isso não muda nada. Você tem que continuar o embate contra o Aedes aegypti. Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, continua internada em coma induzido na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Ela teve um AVC na terça-feira passada. Segundo o último boletim médico, a condição dela é estável e não houve alterações no quadro de saúde nas últimas 24 horas. Em Pernambuco, o presidente Michel Temer elogiou a decisão da ministra Carmen Lúcia de homologar as delações da Odebrecht. Numa rápida conversa com jornalistas, Temer disse que a presidente do Supremo fez o que deveria fazer. Eu acho que a ministra, a presidente Carmen Lúcia, até tinha pré-anunciado, que muito possivelmente entre hoje e amanhã faria homologação. Acho que ela fez o que deveria fazer e, nesse sentido, fez corretamente. Em Pernambuco, Temer inaugurou uma estação de bombeamento que faz parte do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, em Floresta e em Serra Talhada. E também, no sertão do estado, entregou um campus do Instituto Federal. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, homologou 77 delações da Odebrecht. Nas delações, entre centenas, estão citados Temer, Lula, Alckmin, Aécio, Dilma, Serra. Sigilo decretado. Quem vai ter acesso e vazar o material antes? E, preferencialmente, contra quem? Boa parte do chamado mundo jurídico entende ter sido uma gambiarra a homologação feita pela ministra Carmen Lúcia, porque o Supremo está de férias e a ministra é a plantonista. Pela regra, plantão só atende casos encaminhados como urgentes. Esse caso é urgente para a chamada opinião pública, para jornalistas, mas tecnicamente não é, tanto que o relator Teori estava de férias. O relator é o juiz constitucional a quem cabe homologar. Quarta-feira, terminado o recesso, pode haver um novo relator. Carmen Lúcia homologou para atender às ruas e porque o clima futebolístico colocou sob suspeita, entre aspas, vários ministros do Supremo. Suspeita aos olhos dessa mesma opinião pública. Com o gesto da homologação, Carmen Lúcia deixa explícita tais suspeições. A depender do lado da torcida, Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes seriam os suspeitos. Eles são da segunda turma do Supremo, a mesma de Teori. O ministro Fachin pode ser deslocado para essa segunda turma. Ministros debatem se haverá sorteio para a escolha do novo relator e se o sorteio apenas entre a segunda turma. Como existem tribunais paralelos das manchetes e das ruas, é preciso lembrar, homologação das delações é apenas o início. Para quem está sendo julgado em Curitiba, já deu ruim. Para demais, se crimes federais, seguirão para juízes federais e tribunais regionais federais. No caso de governadores, o Superior Tribunal de Justiça. Presidente da República, ministros, senadores e deputados federais é no Supremo. Nesse longo e tortuoso caminho, uns terão mais sorte que outros. Ainda falta completar delações da Camargo Correia, OAS, Andrade, Gutierrez e falta o Aik, preso hoje. Já estão citados os principais presidenciáveis. Por sorte, o publicitário Roberto Justus anuncia, gostaria de ser candidato a presidente. Justus, como Dória e Trump, já foi do reality show O Aprendiz. Boa noite. A semana começou quente em todo o estado de São Paulo. O sol apareceu muito, entre muitas nuvens, é verdade, e as chuvas caíram de forma pontual. As pancadas chegaram a ser fortes em alguns momentos. E como será que fica o tempo durante a semana? Mariana Armentano tem os detalhes da previsão.
A terça-feira promete ser de chuvas de norte a sul do país. Na verdade, em toda essa área em verde mais escuro no mapa, o dia vai ser de chuvas a qualquer hora, mas o tempo não fica totalmente fechado não e temos algumas aberturas de sol. No litoral norte do Nordeste, a zona de convergência intertropical provoca chuvas ao longo do dia da costa maranhense até o litoral de Pernambuco. Já entre o Alagoas e o sul da Bahia, faz sol e chove bem rápido. Só não chove mesmo entre parte do norte de Minas e do interior da Bahia. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha só, em Porto Alegre chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus amanhã. No Rio de Janeiro, as pancadas vêm mais a partir da tarde, com máxima de até 36 graus. Em Salvador, na Bahia, chove fraco e o sol predomina, máxima de 32. E em São Luís do Maranhão, mesmo com o tempo fechado, faz calor de até 31 graus à tarde. Para São Paulo, o tempo continua bastante estável. O dia vai ser de sol com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora no centro-oeste e no sul do estado, onde são esperados grandes volumes de chuva. Nas demais áreas teremos sol e ocorrem pancadas típicas de verão, mas a partir da tarde. A máxima amanhã vai aos 30 graus em Presidente Bernardes e aos 32 em Votuporanga. Na cidade de Araraquara faz até 31 graus. E no litoral, dia bem quente também, com máxima de 30 graus em Santos e de 31 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde na casa dos 30 graus. Aí na quarta-feira o calor diminui um pouquinho, a máxima cai para 28 graus com chuvas a qualquer hora do dia. E na quinta-feira a máxima prevista é de 29 graus. Os chineses comemoram a chegada do ano 4715. A comunidade chinesa, que mantém fortes laços comerciais e culturais com o Brasil, fez festa ontem aqui em São Paulo. O dragão percorre as ruas lotadas do bairro Oriental para festejar a chegada do ano de 4715. É o ano do galo no calendário chinês, que vai exigir muitos esforços, diz este estudioso da cultura do país. É um ano que continua precisando da nossa dedicação e nosso empenho. Não é astrologicamente um ano fácil, mas é um ano que exige que a gente dê continuidade ao nosso empenho, compense o ano com o nosso empenho. Na festa da virada na Liberdade, teve apresentação de artes marciais e a dança típica dos dragões e leões para atrair fortuna. Na tradição, existe uma lenda que diz que quem oferece uma verdura, no caso aqui uma alface, ao leão, na passagem do ano chinês, garante prosperidade para o ano inteiro. Então eu vou fazer esse ritual agora. Eu vou oferecer para o leão, ele está me vendo aqui. Para que essa fartura venha, é preciso que o leão mastigue essa verdura. Isso é um sinal de fartura. Os brasileiros no ano novo fazem muitos rituais, comem alguns certos alimentos para trazer fortuna e prosperidade. E isso é muito parecido na cultura chinesa. E na ceia da festa não falta simbologia na comida. O bolinho de carne e vegetais que os japoneses adaptaram no gyoza tem origem na China, assim como o famoso macarrão com carne e legumes. O macarrão para os chineses significa vida longa, né? Exatamente do tamanho dos fios. Quanto mais longo for, mais longo vai ser sua vida. Quem visitou a festa pôde percorrer lugares da China por meio do óculos de realidade virtual, as muralhas vistas de cima e um passeio entre os arranha-céus de Hong Kong. Pessoalmente seria melhor, né? Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, por causa do enorme mercado consumidor para as nossas exportações. A ordem de grandeza também vale no sentido inverso. A maioria dos produtos que vem de fora vem da China. Negócios que movimentaram 66 bilhões de dólares no ano passado. Uma cifra que, em 15 anos, foi multiplicada por 20. Na economia ou na cultura, laços estreitos. Cerca de 20 mil chineses e descendentes vivem em São Paulo, um povo que a cidade aprendeu a admirar. Toda a cultura da parte oriental, tanto culinária como arte,
eu tenho um gosto para isso. Nós viemos de Goiânia justamente para ver essa festa. 新年快乐! Feliz Ano Novo! O mercado financeiro reduz a previsão de inflação para este ano. Segundo o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a expectativa para a alta do IPCA em 2017 foi ajustada para 4,70%. Os analistas entrevistados mantiveram a projeção para a Selic. A expectativa para a taxa básica de juros em 2017 é de 9,5%. A previsão para a expansão do PIB também não foi alterada, com perspectiva de crescimento de 0,5% apenas este ano. O faturamento real da indústria caiu 12,1% em 2016, na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo a CNI, o emprego na indústria também teve uma forte queda na comparação anual, de 7,5%. E a utilização da capacidade instalada terminou 2016 em 76%, o pior nível desde 2003. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Nada disso é surpresa. 2016 foi mais um ano de crise. A indústria até mostrou alguns dados melhores em dezembro, como um aumento de 0,2% no emprego, após 23 meses de queda e de 1% nas horas trabalhadas. Mas é cedo para falar em recuperação mesmo. O setor depende muito do consumo, que hoje conta com previsões mais favoráveis para a inflação e os juros, o que pode, aos poucos, melhorar as condições do crédito, dando algum gás para a demanda interna. Só que o desemprego joga contra. Desemprego que ainda deve crescer mais, pelo menos nesses primeiros meses do ano, podendo bater nos 13% ou até um pouco mais. É um dado que prejudica qualquer expectativa quanto a uma reação mais firme do consumo, e consumo que ainda é o que mais impulsiona a economia. Claro que a indústria conta com a oportunidade de expansão das vendas externas, porém com impacto limitado pelo próprio peso das exportações na atividade do setor, e ainda é preciso considerar as condições do comércio internacional, que tem tido avanço inferior ao crescimento global e tem agora um grande fator de incerteza, que é a gestão Trump. Não dá para saber ainda o impacto das medidas que ele vem anunciando, ou qual o impacto que poderão ter no jogo de forças do comércio mundial. O certo é que apenas empresas com muita capacidade de concorrência poderão abrir espaço no mercado cada vez mais competitivo. E ainda é preciso considerar o câmbio. O dólar em queda, que reforça a tendência de baixa da inflação e dos juros, pode comprometer e até inviabilizar planos de exportação. O comercial hoje encostou nos R$ 3,11, contrariando o próprio mercado financeiro, que prevê a cotação em R$ 3,40 ainda este ano. Por esses fatores é que devemos ter uma saída da crise muito gradual. Para a produção industrial se conta com uma expansão por volta de 1% este ano. Para o PIB, a metade ou até menos. Isso se não houver surpresas políticas que ainda possam pesar na economia. Eu volto na quinta. Até lá. As contas do governo federal tiveram um déficit primário de 154 bilhões e 200 milhões de reais em 2016. Esse é o pior resultado desde 1997, quando começou a série histórica do Tesouro Nacional. Foi o terceiro ano seguido de resultado negativo nas contas do governo federal. Apesar do fraco desempenho, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou o resultado. Segundo ele, o dado foi melhor do que o previsto, porque o déficit foi menor que a meta. Escolas de samba dos grupos especial e de acesso já esquentam para o carnaval aqui em São Paulo. 6 agremiações realizaram um ensaio técnico no Sambódromo do AMB neste fim de semana. É apenas o aquecimento para o carnaval. Mas esse pessoal não quer nem saber. Canta, toca e dança já em clima de desfile no Sambódromo do AMB. Os ritmistas da Unidos do Peruche, escola do grupo especial, treinam em busca da batida perfeita. Tem que ensaiar bastante. Se não ensaiar, não desfila, não tem jeito. Tem que ensaiar em casa também, né? Quando tiver tempo, sempre tá tocando alguma coisa para não perder o ritmo, né? Senão depois na vida você não aguenta a hora do desfile aí. A gente mudou a batida de caixa, então tá sendo um foco, tá sendo a nossa prioridade para fazer um ótimo desfile. As roupas das passistas e das musas das escolas de samba já dão uma amostra de como serão as fantasias. Ela vê uma fantasia grande, ao mesmo tempo muito comportada, né, para chegar na avenida e poder fazer tudo que eu puder.
Enquanto boa parte dos integrantes da escola está concentrada na animação do ensaio, tem gente aqui no canto que precisa ficar de olho no lugar de cada um para garantir a harmonia no dia do desfile. Coordenar o canto, a evolução da escola durante todo o desfile. Tudo que for para melhorar nosso desfile, nós vamos fazer. Embaixo de chuva, não. Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman. Entrevista ao Alberto Goldman, que é o vice-presidente nacional do PSDB, e ele vai fazer uma análise do cenário político nacional. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Quero começar com um fato do dia, que foi a homologação daquelas 77 delações premiadas da Odebrecht. A presidente do Supremo decidiu pela homologação. E o que parece que está sendo mais falado não é nem tanto a homologação, mas sim o fato de ter sido mantido o sigilo do conteúdo dessas delações. Quero saber, no seu entender, é certo isso, que se mantém o sigilo dessas delações, ou isso devia ser amplamente divulgado, tanto por um direito da população de acesso à informação, como também para preservar aqueles que possam ficar envolvidos naqueles vazamentos, na especulação política, em algo que pode colocar todo mundo no mesmo balaio? Estão todos envolvidos do ponto de vista de especulações. Os nomes saem, já tem saído há muito tempo, nomes e um monte de informações que ninguém sabe se são verdadeiras ou não são. A existência do sigilo, eu acho que é importante. Preserva, porque você tem nesse universo de pessoas, eventualmente, que são citadas, são pessoas citadas, não quer dizer que sejam pessoas nem denunciadas, nem são criminosas, é claro que tem de tudo lá, esse é o que é o grande drama. Se você pudesse citar um por um ter quando tiver o seu processo, aí sim, eu acho que até pode se quebrar o sigilo, mas neste momento está todo mundo no mesmo balaio, está todo mundo igual, parece que todo mundo é bandido. Não é. Tem gente que está lá, que recebeu apoios financeiros em campanha, o que era perfeitamente natural, historicamente, sempre foi no Brasil, nada de mal nisso. E tem outros que o fizeram em troca de benefícios que deram às empresas. Eles receberam gratificação, propina, corrupção. Então precisa distinguir essas coisas. Mas mesmo apoio de campanha, tudo bem, na medida em que tenha sido declarada a justiça eleitoral e que seja compatível. Seja declarado ou não declarado, esse dinheiro pode ser produto de uma ação corruptora e corrupta. Caixa 2. Pode ser Caixa 1 também? Não, pode ser Caixa 1, está declarado, está certinho. Mas não está certinho não. Mesmo tendo sido declarado, qual foi a origem, qual foi o favor que eventualmente tenha sido prestado. Aí é o tráfico de influência, a contrapartida é outra coisa. O problema é esse. O que tem que distinguir basicamente é quem recebeu em troca de alguma coisa, algum benefício que deu ao empresário e, portanto, que causou ao erário público uma despesa inadequada, que não era possível aceitar, não é possível aceitar, e daquele que não, isso não aconteceu. E eu conheço quase todos que estão lá. Tenho convicção que muitos deles não têm absolutamente, nunca tiveram, convivi com eles décadas, nunca tiveram qualquer ato que não fosse ato absolutamente honesto na sua vida política. E outros que eu tenho opiniões, evidentemente, diferentes, que eu acho que realmente entraram no jogo, como a gente já viu. E outros que possa, eventualmente, também, que você possa não saber. Não é verdade? É claro, nem não são de todos. Agora, que e o PSDB? Vocês estão preocupados com esse conjunto dessas delações e o estrago que possa fazer no partido? Não com as delações ou com o estrago que possa fazer no partido. O que nos preocupa é que esse clima que se cria é um clima que possa afetar o desenvolvimento, a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico. É essa a preocupação. Não dá para você
parar isso. Evidentemente, não é a nossa intenção imaginar que isso pode se parar. Não pode. Tem que continuar mesmo. Custe o que custar. Vai custar muito ao país. A preocupação é esse custo. Vai custar muito ao país. Está custando muito ao país. Não é de hoje, já é de tempo. Né? Está custando muito. Agora, tem que fazer, tem que fazer. Tem que continuar, tem que continuar. Agora, é preciso a gente conseguir fazer com que o país, ao mesmo tempo que faça essa investigação, o Ministério Público vai fazer essa investigação. Não é só o caso da Odebrecht, tem várias empresas Sim. aqui, vários, e não acabou tudo ainda, não. Não chegou no BNDES, não chegou em fundos de pensão, pode chegar nisso tudo ainda. A gente nas conhece. Delações das outras empresas também. Das empresas e de outras, não apenas empreiteiros, de outras atividades, produção de carne, produção de várias empresas. Tem muito disso, né? Tráfico de influência com recursos de financiamentos, Banco do Brasil, BNDES. Então, isso é importante que continue. Agora, saneador. É saneador, mas é importante que a gente consiga dar andamento ao que o país retome o crescimento econômico, possa enfrentar a questão do desemprego. A inflação já está sendo contida, é verdade, contida na base de uma recessão econômica brutal, mas está sendo contida. É preciso retomar o crescimento econômico, retomar o emprego. Bom, agora na questão política, os fatos que estão chamando muita atenção, a eleição da presidência da Câmara e do Senado, PSDB já dá o apoio a Rodrigo Maia e a pergunta, na Câmara, PSDB, em contrapartida a esse apoio a Rodrigo Maia, cobra indicar o nome para a vice-presidência? É natural isso daqui, porque você tem sempre na escolha dos presidentes da Câmara e do Senado uma certa proporcionalidade de representação dos partidos. Não é absoluta, porque, por exemplo, na Câmara dos Deputados a maioria é PMDB. E, no entanto, não é o PMDB que está indicando o presidente. Sim, mas já está indicado o presidente. Mas está indicado, está com apoio do PMDB, o candidato do DEM apoiado pelo PMDB. Então é natural isso e o partido vai participar na proporção da sua bancada. Mas indica o vice? O nome do vice? Indica o vice. Quem? Eu não sei quem é o nome indicado ainda, não sei se está indicado, que normalmente se reúne a bancada. No Senado parece que é Cássio Cunha Lima, que seria possível, um preferido. Na Câmara não sei exatamente não sabe quem seria. Ainda não sei, não tenho acompanhado. Bom, agora eu vi uma questão que é referente à comissão da anistia, Goldman, e acho muito importante, porque o seu nome sempre teve destaque na luta do país pelo resgate ao Estado de Direito, pela volta à democracia. Hoje você integra a comissão da anistia, mas houve uma reação muito forte nessa comissão em relação a declarações suas e a votos seus contra a reparação, que é aquele pagamento. Como que foi? Eu acho que a palavra, não sei se cabe a palavra indenização, mas a reparação sim, pelo que militantes contra a ditadura, naquela época, sofreram e passaram. Né? Em função do arbítrio. E você se colocou contra agora ao pagamento de algumas. Eu quero que você esclareça isso. E fez a crítica, entendendo que a reparação foi a conquista da democracia. Não, eu sou a favor da reparação, inclusive financeira. Eu votei isso daqui em 2002, essa lei, participei da elaboração e da votação dessa lei. E por que estão tão indignados com você agora? O que eu não quero aceitar, e isso para mim foi uma surpresa, porque eu comecei a participar da comissão há pouco tempo, não pretendo ficar muito tempo, não há tempo, eu não tenho tempo suficiente para isso, são 18 mil processos ainda que precisam ser votados, eu não vou ter tempo para participar, mas o que eu percebi, o que deu para ver, é que há um conceito que se firmou nessa comissão durante esses últimos anos, de você fazer reparação econômica a quem não precisa mais. A gente que sofreu perseguição, então você tem uma reparação política, né, tem que ter a ver, e a reparação econômica para aqueles que foram realmente afetados pela sua vida. Alguns deles foram, naquele momento, perseguidos políticos, se tornaram empresários, grandes empresários. Outros são Quer dizer, eles não precisam hoje daquele dinheiro, é isso? Não. É claro que a reparação econômica, a meu ver, é para aqueles que realmente tiveram a sua vida afetada para o resto da vida e que não puderam crescer como poderiam ter crescido ou que deveriam ter crescido pelo fato de terem sido marginalizados naquele momento. Mas aí tem que mudar a lei, porque a lei, ela prevê a reparação. A lei prevê, mas a lei não prevê que você faça
isso de qualquer forma, sem nenhum limite. Tanto é verdade que, por exemplo, se estabeleceu, eu fiquei sabendo agora, é uma regra que eles estabeleceram, que o limite máximo de reparação é 1 milhão. Um número muito alto. Mas por que 1 milhão? Porque... É pouco mais que um salário mínimo. Não, 1 milhão? Ah, não, 1 milhão a reparação de reais. De 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais, que é muito alto. Eu falei, mas por que se estabeleceram 1 milhão? Bem, porque quando nas primeiras, em várias, foram muito mais de 1 milhão. Tem gente que recebeu muito mais que isso. É verdade. Aí eles disseram, houve uma grita, opinião pública, imprensa, então nós resolvemos estabelecer um teto máximo, 1 milhão. Aí eu perguntei, mas 1 milhão, por que 1 milhão? Por que não 2? Por que não 500 mil? Por que não 100 mil? É o critério. Qual é o critério que foi usado? Exatamente. Não tem critério, foi 1 milhão. Mas cabe muito debate. É um número aí. redondo. Bom, então tem que haver uma reflexão e muito debate. É isso que eu quero, uma reflexão a respeito disso, para saber realmente quem deve receber, quanto deve receber e por que receber. Não pode ser assim, simplesmente, porque esse dinheiro é um dinheiro público, é dinheiro da sociedade. Tem a haver reparação, sim, para aqueles que sofreram mais serem recompensados. Agora, como apareceu lá um professor, eu lhe perguntei, o seu salário quanto é hoje? 18 mil. Mas o senhor não precisa dessa reparação hoje. Reparação política, sim, mas reparação financeira, para que o senhor precisa da reparação financeira? É um ganho bom, pouca gente ganha isso no país. Aí, essa é a questão. Portanto, não sou contra a reparação, sou contra os critérios que foram estabelecidos até hoje, que não sei se tem condição de mudar, porque tem anos e anos. Ela tem 14 anos de atuação nessa comissão. É complexo, merece um debate aprofundado, abertura de mente. Muito menos eu ser contra... De todos os lados. A reparação contra a anistia, já que eu lutei por isso e coloquei toda a minha história... Mas não é contradição. Ao mesmo tempo que eu luto por uma coisa, uma justiça que seja feita para essas pessoas, eu tenho que levar em conta que quem está pagando isso é o povo brasileiro. E o povo brasileiro não tem os recursos abundantes assim para pagar de qualquer jeito. Goldman, muito obrigado. Eu que agradeço por estar a você. aqui Obrigado mais uma a vez no Obrigado Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir a vitória de Roger Federer no Aberto da Austrália. Ele derrotou Rafael Nadal e voltou ao topo 10 do ranking da ATP. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Você quer mais informação? Notícia quentinha de última hora. Você quer mais opinião? Eu não gosto. Você quer mais participação? Nós queremos saber de você. Tudo o que você quer está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. Os tenistas Roger Federer e Rafael Nadal fizeram uma final eletrizante no primeiro Grand Slam do ano, disputado na Austrália no fim de semana, Anita. E deu Federer, né? Você acertou. Que encontro, hein? Há 6 meses, os dois tenistas lutavam contra graves contusões, mas mostraram no Aberto da Austrália que voltaram a jogar em altíssimo nível. Sorte maior do Roger Federer, que venceu o Nadal na abertura dessa temporada.
Numa partida de mais de 3 horas e meia e de lances magistrais, o suíço Roger Federer venceu o espanhol Rafael Nadal por 3-2, conquistando um grande slam pela primeira vez desde 2012. A final do Aberto da Austrália reeditou uma briga histórica entre os dois, que não acontecia há 6 anos. Federer e Nadal já disputaram 22 finais de Grande Slam na história do tênis, com 14 vitórias do espanhol e apenas 8 do suíço. Com o título em Melbourne, Roger Federer passa a ser pentacampeão do torneio, além de ser o único tenista do mundo a vencer 3 Grand Slams 5 vezes, ao lado de Pete Sampras. Na final do feminino, a americana Serena Williams se transformou na maior vencedora de Grand Slams da história profissional do tênis, com 23 títulos, superando a alemã Steffi Graf, que tem 22. Serena enfrentou a irmã Venus Williams na reedição da final do Australian Open de 2003. A partida terminou em 2-0 para a nova lenda das quadras. Bom, vamos falar de futebol, porque na Inglaterra o atacante brasileiro Gabriel Jesus foi a grande estrela da vitória do Manchester City por 3-0 contra o Crystal, mesmo sem fazer nenhum gol, né, Anitta? É verdade, mas ele ajudou, vou falar daqui a pouco disso. O ex-craque do Palmeiras disputou apenas 2 partidas com a camisa do Manchester City, mas o Gabriel Jesus empolgou tanto a torcida inglesa que já tem até uma musiquinha especial para ele. Tá com a bola toda na Inglaterra. 19 anos, comparado com o Rooney. E olha só, nesses 2 jogos... Comparado não, disseram que ele é muito melhor. Muito melhor, mas só de ser comparado já tá lindo. Ó, nesse primeiro jogo contra o Tottenham, ele chegou a fazer um gol, mas estava impedido. E nesse segundo jogo contra o Crystal Palace, ele ajudou em 2 oportunidades. No gol do Sterling e também numa falta que o Yaya Touré sofreu e aí converteu em gol. Agora, a gente só não sabe quanto de cerveja essa torcida já tinha tomado antes de fazer essa musiquinha, A torcida eu não sei, mas o Gabriel tá comportadinho. Obrigado, Anitta. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Encerre sua noite curtindo um musical de primeira no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.